Salve, meus irmãos, e aí, tudo na paz? Hoje eu trago para vocês, junto com o professor Rogério, a segunda parte do estudo do documento do projeto Pulsar. Já tem um vídeo, e nesse primeiro vídeo, tem o link para download desse mesmo projeto que nós estamos analisando aqui, que foi vazado para a internet. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dele, estamos na página 16 e bom estudo a todos. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo, obrigado por mais esse bate-papo, estamos à sua disposição. Oi, boa tarde, João, boa tarde a todos que nos assistem. Então, vamos continuar criteriosamente essa análise que nós estamos fazendo no documento e tentando formar, vamos dizer assim, uma opinião final coerente. Não vou dizer mais do que isso. Não vamos julgar nada aqui, não vamos colocar sobre isso nenhum juízo, porque realmente não se pode dizer, isso é um fato real, verídico, isso é uma invenção de alguém. Resumo, nós estamos aqui justamente analisando isso de uma maneira bem neutra para podermos chegar a uma conclusão razoável a respeito. Mas vamos lá. Exatamente. E eu diria assim, mais do que isso, eu acho que deixar claro às pessoas que, por mais que tirando tudo, né, você olhando uma situação, tirando tudo que ela não é, o que restar, com certeza, é. É uma asserção lógica isso, né? Tirando tudo que é errado ou que é inconsistente, o que sobrar é o possível. Colocando isso de uma forma mais entendível, vê se você concorda comigo, Rogério. Por mais que isso aqui a gente não possa dizer é viável, é verídico, existe uma colocação da criação de um texto onde a pessoa está trazendo algo totalmente fantasioso, sem qualquer instrução técnica. E não é o caso desse texto, pois nós já chegamos a... Nós não, perdão. Você chegou a verificar que tem nexo científico algumas coisas que já foram colocadas, correto? Eu diria muitas mesmo aqui, vamos dizer assim, a coerência científica, né, metodológica, a se dizer assim, você nota que existe uma metodologia científica, inclusive na forma com que as frases são redigidas, né? A própria redação da coisa nos leva a crer, né, que a pessoa que escreveu isso, no mínimo, minimamente tem uma, como é que eu vou dizer, tem uma formação metodológico-científica, tá? Não posso afirmar é um cientista? Não é um cientista? Não sei. Não tem base, não né, tem para como. isso. Não tem assim nenhuma indicação para poder dizer, não, é verdade, não é um cara científico, não é. Resumo. Por esse motivo, realmente, João, que nós estamos aqui fazendo uma análise bem criteriosa do assunto, para que no final a gente possa extrair uma conclusão e dizer, olha, isso tem uma chance de tanto de ser verdade e uma chance de tanto de não ser verdade. Então,
vai ser, vamos dizer assim, a melhor conclusão que a gente possa tirar para esse caso, né? Com certeza, Rogério. E lembrar que isso também não foi uma tese científica apresentada, isso são anotações de uma determinada pessoa que foram pegas e vazadas. Exatamente. Beleza, vamos lá então. Nós estamos na Vamos lá. página 16, não é isso? Isso, mais ou menos no meio, na parte de energia telúrica. Estou aqui. Tá? Eu vou traduzir pura e simplesmente, e se for o caso, a gente acrescenta alguma coisa ou não. Uhum. A energia telúrica também é uma forma de onda eletromagnética e gravitacional que é proveniente do núcleo da Terra e é absorvida pelo ser humano, pela aura, e essa energia aumenta a energia da sua aura. Tá? Essa é a tradução mais ou menos literal dessa frase. Uhum. Poderia-se dizer assim, que a energia telúrica nos abastece a aura, né, nos provém energia para a aura, e também, como é que se diz? Nos equilibra, talvez seja essa a melhor palavra. Vamos colocar, não vamos entrar muito nesse mérito, mas vamos lembrar. Lembra que nós tivemos uma conversa de como os astronautas ficam no espaço devido ficam enfraquecidos e precisam depois voltar e fazer todo um tratamento de readaptação devido à questão da gravidade? E foi estudado que isso também não é somente a questão da falta de gravidade, mas também a falta do contato com a energia telúrica. Exatamente. Então, só por essa exposição sua já se pode notar que a coisa tem um fundamento. Uhum. Né? Então, novamente, não é um assunto. Energia telúrica para um espiritualista não é um assunto novo. Mas depois no outro vídeo a gente pode tentar até tentar mencionar um pouco mais sobre isso. Pode ser. Vamos lá. Vamos andando então. Psicocinese. Psicocinese é energia que a matéria, que influencia, né? Ela é influenciada pela energia gravitacional, né, do campo gravitacional da Terra, como um indivíduo. Como a gravidade de uma estrela pode interagir com a energia da matéria próxima ou distante. Eu errei os estados alterados de consciência... Eu errei, estou sublinhando o texto, desculpa, eu errei aqui, eu rabisquei tudo. Vamos de novo. Desculpa, Rogério. Então, imagine. Então, eu vou traduzir tudo de novo. Vai. Vamos lá. A energia e a matéria podem ser influenciadas pelos campos gravitacionais como individualmente, tá? Uhum. Mas somente a gravidade de uma estrela pode interagir com as duas energias, ou seja, a energia pura e a matéria em proximidade. Uhum. Em um estado de consciência alterado, usualmente involuntário, é necessário que para esse tipo de fenômeno, Entretanto, certas espécies, alguns humanos, né, alguns indivíduos humanos, podem ser treinados para, como é que se diz? Através da sua vontade, alterar esse estado de consciência e, então, focar esse poder na sua aura e utilizar esse poder para ativar, vamos dizer assim, as habilidades psiônicas que cada um tem. Uhum. Agora, usualmente involuntário, como é que você define isso, Rogério? Eu diria assim, pelo meu entendimento, eu diria assim que a pessoa, por exemplo, num estado assim meio catatônico, ou num estado de relaxamento profundo, ou até num estado de sono, talvez aquele pré-sono, quando você está acabando de dormir, assim, seria mais ou menos por aí. Perfeito. Tá? Ou até num estado de concentração muito elevado por meditação, por exemplo, né? Vamos pegar, por exemplo, aqueles monges budistas que conseguem chegar num grau de meditação, de concentração assim absurdo, vamos pôr dessa maneira, né? Uhum. Eles têm como conscientemente alterar o estado da consciência deles através da meditação para que eles possam usar, né, abrir, não é usar, mas abrir essas
capacidades psionicas e, não sei, utilizá-las ou não, aí fica em aberto, né? Mas Sabe, Rogério, eu tenho um respeito muito grande por eles e eu não me lembro agora, mas há muito tempo, você acha que foi no Fantástico ou em outro, um jornal de grande porte, mostrou o processo de monges budistas resistindo ao frio e a temperatura corpórea deles não baixava. E é algo interessante. Acho que no YouTube deve ter também, se alguém quiser pesquisar sobre isso. Deve ter bastante dessas coisas. Mostra monge Resistência. budista entortando lâmina com o pescoço, mostra um monte de coisa. As Tem uma prática capacidades. que eles fazem diariamente na meditação deles, aqueles monges que ficam no templo, que um deles fica com uma vara na mão, uma vara de bambu na mão. E os caras estão lá entoando os mantras deles, estão em profunda meditação, e o cara chega, mas dá uma varada nas costas do cara que qualquer ser humano comum levantaria gritando. O nego nem toma conhecimento. Provavelmente é o mestre educando os discípulos para ver qual deles está no processo real de meditação e qual deles ainda não conseguiu. Exatamente, agora você leu nas entrelinhas. Mas isso, sabe, é interessante que isso é tão pequeno, porque isso digamos assim, é algo que a nossa visão consegue compreender. Imagina o quanto que essa capacidade meditativa que eles têm proporciona a eles que a nossa visão não consegue. Então, por isso que muitas pessoas falam, eu não consigo meditar, eu não consigo me concentrar. Um dos segredos da meditação que eu utilizo não é eu me preocupar ou ficar ansioso e não pensar em nada. É simplesmente parar um tempo e deixar fluir. Vai vir, a tua mente vai gritar todos os tipos, as contas que você tem que pagar, os problemas, as coisas que você tem que resolver, até o ponto que a mente vai cansar de gritar e você começa a deixar fluir e ouvir um pouco mais. É o processo que eu utilizo. Então achei legal compartilhar aqui, já que nós falamos desse assunto. Mas eu já falei demais. Rogério, reorganização do plasma? Reorganização do plasma. Vamos ver o que não é reorganização do plasma, perdão. Vamos lá. O processo pelo qual humanos podem comandar o poder psiônico é conjecturado por ser similar à matéria e antimatéria. Desculpa, a energia da matéria e antimatéria. Processos os quais as naves alienígenas usam. Processos pelos quais as naves alienígenas usam para seus motores de propulsão, tá? Para se movimentarem. Um exemplo disso, eu posso dar um exemplo ficcional aqui na Terra, por favor. Que é aquelas naves do Jornada nas Estrelas, né, o Star Trek, que elas têm o reator de matéria e antimatéria, né? Bem, e, ok, ele está citando esse processo aqui. A energia pode ser direcionada como uma troca, né, uma interação entre o positivo de um buraco negro e o negativo de um buraco branco. Para aí. Rogério, fala para mim aquilo que a gente estava conversando antes sobre a questão do grafite. Como é que é o nome? O grafeno? Grafeno, isso. O que foi descoberto recentemente. Expõe pra gente aqui a questão do grafeno antes da gente continuar. Quem quiser pesquisar, grafeno é o termo, por favor. A ideia é o seguinte: pegue o grafite de um lápis, tá? Grafite. E tire dele uma fatiazinha da espessura de um único átomo de carbono, tá? Se você fizer as medidas corretas, ela não tem resistência à corrente elétrica, mas, curiosamente, ela não conduz a energia elétrica. Parece até uma coisa ridícula de falar, né? É estranho uma coisa não ter resistência e não conduzir. Exato. Mas, olha que interessante. Aí você pega uma outra fatia igualzinha, cola em cima dessa outra fatia e gira ela 1,5 graus, tá?
Entenderam? Assim, põe em cima e gira 1,5 graus, tá? Aí o que acontece? Ela passa a conduzir como um supercondutor. Ou seja, ela passa a conduzir eletricidade de forma muito melhor do que o cobre e do que o ouro até. Sim, Aí o ela é que um fizeram com supercondutor. isso? Então, já estão conjecturando usar isso para a circuitaria eletrônica de computadores quânticos, estão usando, já se está usando esse tipo de princípio para gerar bobinas quânticas, está se usando esse tipo de condução do grafeno para geração experimental até de buracos negros. Olha que interessante. Isso agora, nesse período que a gente está vivendo. Eu diria assim que eu acho que, vamos ser bem bondoso e falar nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos. Pô, legal. É. Legal. Obrigado, Rogério. Desculpa ter te cortado, mas eu achei que colocar isso agora seria bem interessante nessa conjectura aqui que a gente está falando. Continua, Certo? por favor, professor. Então, eu vou voltar no ponto onde eu parei, que eu estava traduzindo, e vou continuar daí. Buraco negro e buraco branco. O que seria um buraco Isso. branco? Então, um buraco branco seria, em teoria, o fundo de um buraco negro, ou também, teoricamente, uma das entradas ou saídas de um buraco de verme. Tá? Uhum, tá. Não se observou, isso é como é que eu vou dizer, um objeto teórico da física, ainda nunca foi observado nem detectado, tá? Então, é uma teoria, é uma É a primeira ideia. vez que eu escuto buraco de verme, que eu estava acostumado sempre com buraco de minhoca. Mas você quer usar essa Buraco de conjectura? verme, buraco de minhoca, desculpa, é que a gente usa diversos termos. Não tem problema. E aí, o que acontece? Eu até digo por quê, porque a gente tecnicamente chama de wormhole, ou seja, buraco de verme, né? Porque o quê? Uma minhoca, no inglês, ela é chamada de verme. Sim. Entendeu? Então, o buraco de minhoca, ele teoricamente teria um buraco branco, né? Um buraco visível em cada um dos lados. Ou, com uma outra teoria, diz que seria que o buraco negro você cairia dentro dele, ele teria uma ligação ou um fundo, sei lá, que um outro lado essa energia seria jogada, como se fosse um cano, né? Uma boca de lobo na rua, que a água da chuva entra, passa por um cano e sai em outro lugar. Então, vamos dizer assim, a boca de lobo é o buraco negro e a saída do cano seria o buraco branco, tá? Também tudo isso uma grande teoria, nada comprovado, nada que se possa dizer além de uma pura teoria e, se dizendo assim, uma viajadinha na maionese, tá? Mas nessa viajadinha da maionese que Stephen Hawking deu, ele acertou tudo. Que Einstein deu, ele Bom, acertou tudo. mas aí já é outra coisa. Você está falando de Stephen Hawking, né? Não é qualquer Zé Mané, né? Sou fã do trabalho dele. Vamos É lá, só então. você e os outros. Vamos lá. Deixa eu voltar Só aqui. para você ter uma ideia, uma única frase para te dizer. Hawking disse só uma coisa: o meu trabalho não quer negar a relatividade de Einstein, apenas complementá-la. Tá certo. E fez, né? E fez, né? E fez. Porra, pro cara dizer isso, ele tem que ser, nego tem que ter culhão. É verdade, né? Porque literalmente Einstein, com os cálculos dele, ele disse. Os cálculos dele comprovaram movimentações planetárias. Tem 50 anos à frente, pelo que eu me lembro, não é faz séculos, mas 50 anos à frente. Não, você tá errado. É um século à frente, ele ainda continua. Einstein continua surpreendendo. Nossa. Um século depois. Isso com os cálculos, fora com todas as outras descobertas. Não, assim, eu vou te contar uma então, desculpa, a gente tá fugindo do assunto de novo, né? Mas você vê que a gente foge do assunto para falar de alguma coisa que é realmente interessante. Que meus irmãos e irmãs que estão nos escutando, a gente antes de gravar, vamos gravar de tal hora para nós entregarmos isso. A gente perde o tempo conversando. Porque o que eu aprendo com o Rogério é muito bacana. Então, e agora, eu não sei se vocês ouviram sobre um equipamento gigantesco que chama-se LIGO, que consegue, entre aspas, ouvir
as ondas gravitacionais, por exemplo, do choque de duas estrelas de nêutrons ou dois buracos negros que se fundem, coisas assim, como dizer, eventos cósmicos assim de proporções energéticas quase que inimagináveis, né? E esses eventos geram ondas, como aquelas ondas do mar, né? Ondas dentro da água, tal. Elas geram ondas no espaço-tempo que vêm e passam pela Terra. Só que, é claro, elas são de uma sutileza absurda, né? Uma coisa assim. E o LIGO levou-se 20 anos trabalhando nele para ele funcionar, já detectou um monte dessas coisas, já gerou um conhecimento absurdo e já gerou uma ideia nova. Que os caras vão pegar estrelas de nêutrons e vão usar elas como relógios atômicos, porque elas têm um pulso, elas giram, e elas têm, vamos dizer assim, como se fosse um relógio, ela tem um tic-tac perfeitinho. Então E seria uma aí medição você... do tempo sem a necessidade da luz solar. Mas como definir um ponto zero para isso? Isso que deve ser um problema. Ah, mas aí entra o seu velho amigo Stephen Hawking, né? Ele fez o cálculo. Não, ele deu a ideia de como é que funciona a coisa. Olha que Ele legal. embasou a ideia. Bom, mas Hawking à parte, porque essa parte da cosmologia dele dá nó na cabeça de muita gente faz muito tempo, na minha incluso. Mas a ideia é a seguinte: você pega a Terra como ponto zero e três estrelas de nêutrons bem conhecidas da gente, que são chamadas velas padrão, tá? Por que vela padrão? Porque é que nem se fosse uma vela comum que a gente acende. Você sabe a intensidade dela, a frequência dela, o tempo de rotação dela. Então, você conhece tudo da estrela. Beleza? Beleza. E aí, o que acontece? Faz que nem se fosse não é bem um triângulo, um losango assim, mas um losango meio achatado em cima, sabe? E aí, o que acontece? Quando as ondas gravitacionais de baixíssima potência passarem por essas estrelas, né, pelo campo gravitacional dessas estrelas, a luz que você observa gera uma minúscula, mas coisa assim, do tamanho de um vibrar de um átomo no tempo, tá? E com isso você consegue medir a onda gravitacional em frequências mais baixas do que o LIGO consegue. Então está abrindo um novo campo de pesquisa com um detector que não vai precisar de muito, além de um telescópio superpotente, que nós já temos, vamos ter em órbita em 2021, que é o Chandra. O Chandra não, como é que é o nome dele? Oh, meu Deus do céu. Escapou. Bom, é um novo telescópio que vai substituir, inclusive, o Hubble, que tem muito mais resolução e tudo mais. E, uma vez que ele esteja em órbita, vai ser possível fazer essas medidas e, novamente, nós vamos abrir um novo campo de estudos de ondas gravitacionais de baixíssima frequência que vão mostrar para a gente como foi o início do universo. Nossa. É. Nossa, é algo a se esperar para ver quais serão as notícias que vão chegar e de como influencia a nossa vida, né? Nossa! Porque alguma influência é possível que é impossível que não tenha. Ah, com certeza. Mesmo que seja a ponto de não ter percepção, porque nós não temos percepção nenhuma disso, mas alguma influência isso deve Com ter. certeza tem. E, Com certeza. e sabendo a influência, pode ser trabalhar ela de uma forma mais positiva. Com certeza. Com certeza. Bom, vamos voltar aqui Vamos para o voltar texto, aqui A gente senão já a gente fugiu fica... muito. Já, demais até. Bom, os buracos negros e o negativo do buraco branco Uhum. interagindo de maneira intensa com os padrões de energia. Muito bem. Isso foi especulado para que a possibilidade da mente humana barra alien em conjunção com a adrenal e a pituitária, né, as glândulas adrenal e pituitária, alguns alienígenas necessitam pegar essa secreção dos humanos, fecha parênteses,
para criar uma reorganização do plasma necessária para a produção da matéria mental, né, produzir a matéria barra mente, da interação da matéria com a mente, de uma dimensão subnuclear, de forma a montar um buraco negro mental. A criação desse buraco negro mental é sempre paralela à carga oposta do buraco branco. E os dois imediatamente começam a decair de uma forma, em forma de tárquions. Parênteses, tárquions são partículas teóricas que têm a sua velocidade inicial, ou seja, o V0 dela é a velocidade da luz, ou seja, ela tem capacidade de se deslocar muito além da velocidade da luz, tá? Continuando. Essas partículas mais rápidas do que a luz podem ser medidas de uma maneira psicoquinética ou psicoenergética. Como se diz, você tem esses dois poderes, perdão, e podem ser focados e aplicados, ou seja, dentro da cabeça da pessoa, quando ela entra nesse estágio, ela consegue manipular tanto coisas, mover coisas com a mente, quanto criar energias com a mente. Estou traduzindo assim o melhor que eu posso, explicando o melhor que eu posso. É comumente aceito que os humanos têm esse poder em menor ou maior grau do que a capacidade do controle mental do foco da própria aura, da energia da própria aura. Entretanto, a maioria dos humanos acredita muito mais em máquinas do que no organismo humano. E esquecem que a verdadeira força ou energia se vale desse processo humano para esse fim. Peraí. Aparentemente, nas culturas ocidentais, essa negação ocorre... Peraí que eu me perdi. Aparentemente... no final, é o último parágrafo, é a última frase da página 16, começando a página 17. Sim. Tô certo, só que eu não acompanhei a tradução, desculpa. Não, é nada. Western cultures has been... Pode continuar, Rogério, desculpa. Tá. A gente considera que essa, vamos dizer assim, negação ocorre mais nas culturas ocidentais, que foram mais dominadas pela, como é que eu vou dizer, pela sociedade baseada na tecnologia. Exato. Mas o pessoal do Oriente, eu estou resumindo uma frase grande aqui, mas os budistas e os faquirs indianos, por exemplo, conseguem ver isso por um prisma diferente. E também, em alguns casos, são capazes de aumentar a sua energia psiônica, as suas habilidades psiônicas e aumentar o poder da sua aura e daí fazer essa reorganização do plasma, tá? De uma forma latente na mente dele, né? No poder psiônico dele. Uhum. Resumindo, eu vou contar um resumo, é assim: quando a pessoa entra num estado de meditação profundo e ela consegue atingir o nível, vamos dizer assim, onde ela consegue manipular a matéria e a energia mentalmente, né, através da aura dela, do controle da aura dela, ela desenvolve capacidades que permitem ela manipular a energia, botando assim de uma maneira bem vulgar, fazer mágica, tá? Ou seja, fazer aparecer uma coisa que ali não existia, né? Sei lá, um objeto qualquer, ou
através da mente, movimentar um objeto qualquer. Uhum. Tá? Muito bem. Resumo da ópera. Como é que eu vou dizer? A não ser que você pergunte para um monge budista se ele é capaz de fazer isso, ou um faquir indiano, e ele responder para você, né? O que eu acho que ele só vai dar uma risadinha, olhar para sua cara, rir e deixar por isso mesmo, né? Uhum. Então, fica aquela interrogação: será? Né? Vamos deixar isso assim. Uhum. Rogério, eu vou pedir para você que você me diga onde você quer continuar e nós vamos encerrar esse vídeo por aqui porque ele é muita informação. É muita informação para nossos irmãos e irmãs. Que nossos irmãos e irmãs, posso estar enganado, sempre tem uma exceção, mas eles não têm, digamos assim, vocês já ouviram falar da LIGO? A gente não ouviu falar da LIGO. Não ouvimos falar disso. Então, o conhecimento passado aqui hoje, através dessa conversa informal, eu acho que ele é bacana. Então, não vamos nos estender muito para que nossos irmãos e irmãs possam estar digerindo bem esse assunto. E no próximo a gente pode finalizar, ou se achar que deve, a gente fugiu muito do assunto também hoje. Mas valeu a pena porque foi uma fugida de assunto com umas informações bacanas. Rogério, meu irmão, eu vou pedir para você se despede dos nossos irmãos, que eu vou encerrar o vídeo por hoje. Então, só deixando um adendo aqui. Nós vamos começar a página 18, tá? Só para informação. Alien Crafting Games. Deixa... Não traduz isso aí, não, que vai dar controvérsia. Vamos deixar para o próximo. Deixa aqui então, tá certo. Tá certo. Meu caro irmão João, mais uma vez foi um prazer inimaginável estar aqui contigo, fazendo esse nosso trabalho de informação. E a todos que nos assistem, eu deixo um pensamento. Será que tudo que a gente não vê realmente não existe? Grande abraço. Axé, meu irmão. Meus irmãos que nos acompanharam até aqui, eu peço a vocês, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ajuda muito no desenvolvimento do trabalho. E a todos vocês que gostam daquilo que é feito aqui no canal e querem ajudar de uma forma mais ativa, seja membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa.